E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Vetor, eu sou o professor Diego e vamos começar hoje algumas dicas de filosofia para o Enem. Bom, aqui vocês podem ver que tem uma série de áreas da filosofia, mas hoje eu vou me focar em filosofia antiga, que é a primeira delas, e a gente vai falar um pouquinho do nascimento da filosofia hoje, beleza? Vamos lá então. Bom, a filosofia nasce a partir do momento em que os mitos, ou seja, a mitologia, já não dão mais conta de explicar as coisas que estão acontecendo no mundo. Ou melhor, quando as pessoas começam a viajar, por exemplo, e elas começam a perceber que aqueles monstros marítimos e aqueles lugares que apareciam nos mitos já não existem mais. Na verdade, que nunca existiram, né? Quando as expansões marítimas e das navegações começam a acontecer, essas pessoas começam a ter contato com outras culturas e com outros povos, trazendo uma série de novas coisas e novos questionamentos para a vida dos gregos, especificamente. Com isso, os gregos acabam desenvolvendo essa racionalidade, ou o termo próprio, o logos. Os gregos eles vão começar a se perguntar, então, qual é a origem das coisas. Eles vão olhar para o mundo e vão se fazer 3 perguntinhas. De onde viemos, para onde vamos e quem somos? Cada uma dessas perguntas vão trazer uma série de outras perguntas para eles. Eles vão olhar para a natureza e vão perguntar qual é a origem das coisas, como as coisas acontecem. Por exemplo, como as estações do ano mudam. A gente hoje sabe que por conta do movimento da Terra elas acabam mudando, mas antes disso eles explicavam tudo por meio da mitologia. Agora, como eu disse, se a mitologia já não serve mais, eles precisam olhar para a natureza e tentar entender o que está acontecendo. E é justamente esse olhar para a natureza que vai gerar esses primeiros filósofos, os filósofos da physis, que quer dizer natureza, que são também conhecidos como os filósofos pré-socráticos. Como eu disse, todas as coisas para esses filósofos devem ter uma origem, e a palavra no grego para isso é arché. Existem vários filósofos pré-socráticos, mas eu vou me deter em alguns que são os mais importantes agora. Vamos lá. O primeiro deles foi Tales de Mileto, o pai da filosofia. Tales de Mileto ele foi conhecido como o pai da filosofia porque simplesmente, olhando para os astros, ele conseguiu prever um eclipse que ia acontecer. Existe até aquela piadinha do filósofo que fica andando, olhando para os astros e acaba tropeçando e caindo no buraco. Isso existe justamente por causa do Tales de Mileto. Para ele, a arché, ou a origem de todas as coisas, era o elemento água. No final das contas, o Tales de Mileto é o que está mais próximo da nossa realidade, né? O segundo deles foi o Heráclito de Éfeso. O Heráclito acreditava que todas as coisas estão em constante movimento, ou uma coisa que vai ser muito importante para a gente no decorrer da história da filosofia, o devir. Todas as coisas que ainda estão por vir, ou que estão por se transformar. Para o Heráclito, nada, absolutamente nada, permanece igual. Tudo muda. Existe uma frase, um pensamento dele que diz que não se pode passar pelo mesmo rio 2 vezes. Quando eu passei a primeira vez, eu encontrei um tipo de água. Na hora que eu voltei, aquela água já correu e ela já não existe mais, ela já não está mais ali. Então, absolutamente nada permanece o mesmo. Para o Heráclito, a origem de todas as coisas, ou arché, é o fogo. Tudo tem origem no fogo, porque o fogo está sempre queimando e ele está sempre se modificando. Ele também nunca é o mesmo. O terceiro deles é o Parmênides de Eleia. O Parmênides é o contraponto ao Heráclito. Ele é o contraponto do Heráclito porque ele acredita que todas as coisas permanecem, que existe um ser, em letra maiúscula mesmo, que é a origem de todas as coisas. Portanto, para o Parmênides, a arché é esse ser. E desse ser é tudo que nós podemos falar. Do ser nós podemos falar todas as coisas e do não ser, aquilo que não é, nós não podemos falar absolutamente nada, porque ele não é. O ser
ele é uno, perfeito, indivisível e eterno. Ou seja, esse ser sempre existiu. E ele é muitas vezes representada nas imagens ou na mente dos gregos pela figura circular. O círculo era a figura geométrica perfeita para os gregos. Um outro ponto bastante importante do Parmênides é a distinção entre doxa e aletheia, ou seja, entre dúvida e verdade. Existem fragmentos de um poema do Parmênides que diz que nós devemos seguir a deusa da verdade, a deusa Aletheia, por sua carruagem. O filósofo é aquele que tem um compromisso com a verdade. Ele precisa buscar essa verdade, aconteça o que acontecer. Depois dos filósofos pré-socráticos, a gente tem então Sócrates, que é o filósofo. O Sócrates ele era um cara um pouco diferentão, que ficava andando ali pelas ruas de Atenas descalço, e ele fazia várias e várias perguntas para as pessoas. Existe na filosofia uma coisa chamada a questão Sócrates. E a questão Sócrates porque o Sócrates nunca deixou absolutamente nada escrito. Nós conhecemos Sócrates por meio de 3 autores: Xenofonte, Platão e Aristófanes, com uma peça que ele dá uma zoada ali no Sócrates, que se chama Nas Nuvens. O Sócrates, como eu disse, ficava ali fazendo várias perguntas para as pessoas. Essas perguntas eram o que é o amor, o que é a verdade, o que é a justiça. Em cima da resposta dessas perguntas, novas perguntas eram geradas até que essa pessoa conseguisse chegar a uma ideia do que era aquele conceito. Isso ficou conhecido como maiêutica. Maiêutica significa parto de ideias. A mãe do Sócrates era uma parteira, e Sócrates costumava dizer que a mãe dele trazia pessoas ao mundo e ele trazia ideias ao mundo. Ali nos diálogos platônicos e também nos textos do Xenofonte, existe um episódio muito importante da vida do Sócrates, em que ele vai até o oráculo de Delfos. Em cima do oráculo, na entrada, ele encontra escrito a frase "Conhece-te a ti mesmo". É preciso se conhecer antes de conhecer qualquer outra coisa, diz o Sócrates. Lá ele encontra uma sacerdotisa que vai dizer para ele que ele é o homem mais sábio de todos. E Sócrates é o homem mais sábio de todos porque ele assume que ele não sabe de absolutamente nada. E esse, senhoras e senhores, é o ponto de partida da filosofia. Quando nós assumimos que nós não sabemos de absolutamente nada, nós temos que ir em busca da verdade, em busca do conhecimento. Nós vamos conhecer todas as coisas que estão aí para serem conhecidas. E essa é a filosofia socrática. É a filosofia de sempre se perguntar, até que a gente possa atingir algum tipo de conhecimento, algum tipo de ideia. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem acessado o Vetor. Em breve a gente volta com mais um vídeo de filosofia. Valeu!